e que se faz necessário a gente fazer uma pequena introdução, né, para que a gente possa realmente entender, né, todo esse contexto da ética aí, da sociedade e dessas palavrinhas aí que a gente vai definir hoje mais propriamente dito, certo? Então vamos lá. Então, primeiramente, né, uma pergunta-chave assim, para a gente estudar a ética, primeiro a gente precisa saber, afinal de contas, o que é ética, né? Quando a gente fala assim, a gente escuta tanto falar em ética, mas o que é ética? Então, gente, ética nada mais é, né? Nós temos aí uma reflexão crítica sobre o comportamento humano, a moral da conduta humana. Só que além disso, é uma palavra que a gente precisa saber que ela vem do grego e ela possui dois significados. Então a gente tem o significado de ética a partir do sentido que ela significa hábito ou costume, né, de uma determinada situação, de uma determinada sociedade, de um determinado grupo específico, e temos também a ética como propriedade de caráter, né? Mas nossa, caráter, quando a gente fala de caráter, a gente envolve muitas coisas, né? Uma gama de situações e que advém pra gente assim a questão das normas, né, que regulamentam o nosso comportamento humano. Então, o que a gente precisa entender a partir daqui? Eu sei que a ética, ela é uma palavra grega, ela tem dois significados: hábito, costume, propriedade, caráter. Eu já escutei essas três palavras, então na minha cabeça mais ou menos eu sei o que é. Eu sei também que ela é uma reflexão crítica do comportamento humano. Aí entra a questão da moral da conduta humana. E aí entra também as normas que regulam o comportamento humano, que vai regulamentar essa moral, a depender da situação, a depender da sociedade, a depender do grupo em que eu faço parte. Hoje vocês fazem parte, né, de um grupo de acadêmicos de enfermagem. Na sala de aula existem certas coisas que professor não pode fazer, que aluno não pode fazer, que enfermeiros, nós enquanto enfermeiros profissionais também não podemos realizar, e é isso que a gente vai aprender hoje, né? Então assim, nós temos aí dentro da ética, nesse círculozinho que eu coloquei aí no slide, vocês vão reparar. Nós temos aí a palavra ética no centro, né? E aí nós temos algumas palavras-chave, né? Na totalidade e nesse quadradinho. Então, a gente vai ter o respeito, valores, virtudes, princípios morais, direitos e regras de conduta. Aí a gente vai passar esse slide, né? Que a gente agora vai entender a palavra moral. Aí nós temos aí, ó, 4 associações com relação à palavra moral. Ela está associada aos costumes, regras, convenções e tabus sociais, né? Então assim, eu tenho que os costumes, por exemplo, na minha família tem certas coisas que nós estamos sentados à mesa, por exemplo, que nós não podemos fazer. Minha família é uma família tradicional. Então, dentro da minha família, existe um conjunto de regras que são aplicadas quando sentamos à mesa, né? O que diz para mim o que é certo ou o que é errado, a forma como eu devo tratar meu pai, a forma como eu devo tratar minha mãe, a forma como eu devo tratar o meu colega de trabalho, a forma como eu devo tratar o meu paciente. Então, isso tudo está ligado à moral. E a moral, ela vem de quê? Por que está tão ligada a isso? Por quê? Porque a moral ela é construída pela sociedade através desses valores históricos e culturais de um determinado grupo social. Então, o que na minha casa é permitido, talvez na sua não seja, talvez na casa do colega não seja permitido também. Então, a moral, ela não é uma regra, né? Ela é uma regra
A partir do momento que eu estou naquele meio social, na minha casa, ela é uma regra, mas na sua pode ser que não. Diferentemente da ética, que é um senso comum, um bem comum a todos. Aí a gente já entra na parte de quê? Que a moral, ela é uma situação de costumes, de regras e convenções a depender da sua situação, da sociedade em que você vive. A ética, ela já está relacionada a uma situação de legislação em que a gente precisa respeitar, porque é um bem comum, então eu tenho que cumprir, é meu dever cumprir e ser ético. Vocês conseguiram entender? E mais, a gente vem aí agora com um lembrete. Os valores morais são os conceitos, juízos, pensamentos considerados certos ou errados por determinada pessoa ou por um grupo na sociedade. E aí a gente lembra de outra palavrinha chamada caráter, né? Que a gente escuta tanto, a gente costuma até agredir algumas pessoas. Ah, fulano não tem caráter, fulano é sem moral, fulano é capaz de fazer isso, é fazer aquilo. Então, assim, o caráter também está relacionado à ética e relacionado à moral, porque ele é um feitio moral. Aí repara só o que eu coloquei aqui para vocês, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nisso também. Então, o caráter ele é um conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Ou seja, eu vou fazer uma medicação em um paciente. Ninguém tá vendo que eu vou fazer a medicação desse paciente, né? Então eu vou lá, eu não faço essa medicação de forma correta. Por quê? Porque ninguém tá olhando, o paciente está dormindo, o acompanhante dele está dormindo, é de noite. Aí eu vou lá e faço essa medicação de qualquer jeito, não diluo corretamente, isso pode trazer um prejuízo para o meu paciente. Eu simplesmente, ou então não faço a medicação, sei que é o horário, vou lá e simplesmente checo a medicação. Olha só que horrível, checo a medicação como se eu tivesse feito. Então, assim, caráter é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Por quê? Porque não é passível de quê? De pessoas estarem o quê? Te observando e dizendo que aquilo é certo ou errado para você. O caráter vem de você. É você que vai dizer se aquilo que você fez é certo ou errado. Eu não ter realizado a medicação corretamente, ou não ter ido lá realizar a medicação do meu paciente, ninguém viu, mas a minha consciência que vai dizer se é certo ou se é errado, certo? Aí a gente entra na questão dos fundamentos da ética e da moral, que é aquilo que a gente falou, né? Ética, moral e caráter. Aí a gente tem uma série de palavrinhas aí, né? Que a gente já ouviu falar, né? Que são repetidas vezes aí no nosso cotidiano. Consciência. Eu preciso ter consciência daquilo que eu estou realizando, daquilo que eu vou realizar, daquilo que o meu colega está fazendo. Se eu sou uma enfermeira e eu coordeno uma unidade onde tem muitos técnicos de enfermagem, né, eu tenho que partir do princípio que eu sou responsável por aqueles técnicos, eu sou responsável pelaquela ala. Então a gente já entra também no mérito da responsabilidade, dos nossos valores como pessoa, da nossa autonomia enquanto profissional. Eu tenho que saber aquilo que eu posso fazer, aquilo que o meu paciente pode fazer, aquilo que o meu paciente pode pedir, eu posso executar ou não, porque isso tem uma série de leis, né, de legislações que integram a nossa profissão e que é necessária a nossa avaliação correta nesses momentos para que a gente possa realmente estar realizando aquilo que é correto, aquilo que é conveniente, aquilo que é correto, aquilo que é responsável. Aí entra a nossa responsabilidade dentro de um contexto social, dentro de um comportamento homem a homem. Eu preciso saber me comportar com o meu colega. Quando a gente fala homem a homem, é mulher também. Mas quando a gente pensa, eu sou um ser sociável,
Eu preciso me dar bem com as pessoas, eu preciso criar um vínculo com as pessoas, com o paciente, para que eu tenha o quê? Respeito dessas pessoas. E essas pessoas tenham respeito por mim também, e eu por elas, e aí entra o quê? A reciprocidade. E eu preciso sempre trabalhar com a verdade. Por quê? Porque a ética, ela atinge a todos nós de maneira igual. E aí a gente entra na parte de deontologia. Meu Deus, que palavra é essa? Nunca vi essa palavra, né? Então, assim, deontologia, gente, ela tem também alguns significados. A gente vai entrar aí na palavra, 3 palavrinhas. Dever. Dever é um verbo, significa ação. Eu devo fazer isso. A gente entra na palavra discurso ou tratado. Ou seja, eu posso aí fazer uma pergunta, um questionamento agora. Um caminho para o sentido do saber fazer profissional pode estar ancorado na deontologia? Sim. Por quê? Porque a deontologia, ela é a ciência dos deveres da enfermagem. Ela é a ciência que determina o código de ética da enfermagem. Ela é a ciência que possui um conjunto de atividades, que possui um conjunto de comportamentos que são exigidos na nossa atividade profissional, no nosso fazer, no nosso trabalho, na parte laboral das nossas experiências, no nosso feitio trabalhista. Além disso, nós também vemos aí a questão, nós temos os nossos deveres da enfermagem durante a nossa atuação profissional, nos diferentes serviços de saúde, nos diferentes níveis de saúde, independente de sua complexidade, seja ele básico na atenção primária, seja ele numa atenção secundária, seja ele numa situação de terciária, vai depender, né, da situação. Porém, eu não posso deixar de cumprir com o meu dever na enfermagem, que vocês vão ver que nós temos muitos deveres a cumprir, certo? Então, é aqui que nós vamos aprender a trabalhar, a respeitar a dor do outro, a respeitar, a conhecer as necessidades de saúde do outro. E quando eu falo de deontologia, eu tenho que lembrar que a deontologia, ela me exige uma conduta digna. Por quê? Porque eu sou um profissional responsável pela vida. Eu sou da área de saúde, mas nós temos que lembrar que pouquíssimas vezes mexemos, raríssimas, eu acredito que nunca mexemos, porque as pessoas normalmente procuram um serviço de saúde ou procuram um profissional de saúde quando elas estão o quê? Doentes. Então, quando elas estão com a sua saúde abalada. Então, nós mexemos com quem? Com pessoas doentes. Então, nós temos que aprender a trabalhar com a dor do outro. Se eu escolhi ser enfermeiro, se eu escolhi ser técnico de enfermagem, se eu escolhi ser médico, fisioterapeuta, nutricionista, independente da área de saúde, eu escolhi uma profissão que precisa ser zelada, que eu preciso zelar da vida do outro. Eu escolhi uma profissão que tem princípios, que tem objetivos e que precisam ser respeitados, esses objetivos e princípios, que a gente vai conhecer eles agora. Dentro da ética profissional, nós temos valores universais a observar na relação profissional do enfermeiro com paciente, cliente, colega de trabalho. E dentro disso nós temos o que? A questão da nossa competência, do nosso aperfeiçoamento profissional. Eu estudei, eu tenho que ter competência, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter conhecimento daquilo que eu vou realizar. Se eu não tenho, eu não posso fazer. E não é vergonha dizer que não sabe. É pior fazer uma coisa
sem saber, sem ter domínio total, porque ninguém sabe tudo, né? Nós estamos aqui num processo contínuo de aprendizado, então é melhor dizer que não sei, pedir ajuda a um colega do que fazer sem saber. Por quê? Porque aí entra o princípio da beneficência e não maleficência. Beneficência, o nome já diz, fazer o bem. Então, eu tenho que estudar e tenho que me aperfeiçoar para quê? Para fazer o melhor para o meu paciente, para ser o enfermeiro da necessidade do meu cliente, do meu paciente naquele momento, da dor dele naquele momento, independente do grau dessa dor. Eu tenho que saber, eu tenho que me aperfeiçoar para aquilo. Se eu não sei, eu vou estudar, eu vou perguntar, mas eu nunca, que aí a gente já vai entrar na fase de maleficência, eu nunca vou poder fazer o mal ao meu paciente, mesmo sabendo que eu estou prejudicando ou não prejudicando o meu paciente. Então eu tenho que fazer o quê? Fazer o bem ao meu paciente e evitar o mal ao meu paciente. Como é que eu faço isso? Com competência e aperfeiçoamento profissional. Outra coisa, igualdade. Eu tenho que tratar o meu paciente de forma igual, independente da cor, do sexo, da raça, de sua opção sexual, sua orientação, o que for. Independente, eu vou tratar o meu paciente igual. Eu não tenho o direito de destratá-lo porque ele é isso, ou porque ele é aquilo, porque ele é alto, porque ele é magro, porque ele é baixo. De forma alguma, eu vou tratá-lo de forma humanizada, de forma igualitária, correto? Outra parte que entramos, confidencialidade, questão de quê? Sigilo profissional. Nosso sigilo, aquilo que acontece no quartinho do paciente, aquilo que está lá escrito no prontuário do paciente, só diz respeito a quem, gente? Ao paciente. Se o paciente pedir a você para ele não deixar nem a esposa dele, que seja, olhar, você não deve deixar. Claro que tem casos e casos, tem situações e situações, porque aí a gente vai entrar em autonomia de paciente, na liberdade desse paciente. Só que a gente tem que entender o que também? Que a gente tem que ter atenção ao bem comum, né? A gente tem que ver se esse paciente está perfeito em suas faculdades mentais e se é possível realmente essa situação. Porque o prontuário pertence a quem? Ao paciente. Ele é um documento que está na instituição, mas ele o prontuário ele é um documento que pertence ao paciente. Então, a qualquer momento ele pode pedir, ele pode fazer o que ele quiser com esse prontuário. Inclusive, se ele quiser rasgar, ele pode. Agora, as consequências vêm depois, né? Dando continuidade, a gente vem também a questão da verdade. Eu nunca posso mentir ao meu paciente, dizer inverdades a ele ou esconder algo dele. Meu paciente tem uma doença, meu paciente precisa fazer um exame difícil. Eu não posso negar e não posso, de forma alguma, não dizer ao meu paciente o que ele vai executar, qual a doença que ele tem. Não posso fazer isso de forma alguma. De forma alguma. É meu dever oferecer as informações técnicas corretas para ele, dizer a verdade a ele. Outra questão que nós temos, a justiça distributiva, que são os direitos e deveres, que aí a gente entra num princípio importantíssimo do SUS, que é a equidade. Acredito eu que vocês já conheçam, né? São alunos do 5º semestre, então já tenham ouvido falar dos princípios universais do SUS. E esse da justiça distributiva ele é claramente comparado à equidade. Por quê? Porque é justamente reconhecer as necessidades de saúde do meu paciente. Por exemplo, eu estou num pronto atendimento. No pronto atendimento, eu tenho que atender as pessoas que chegam por ordem de chegada, eu tenho que atender a urgência e tenho que ver a gravidade. Então, se chega um paciente com uma dor de cabeça, né? Paciente com dor, tal, pode aguardar. Ele chegou primeiro, mas chega um paciente vítima de um acidente perigosíssimo, fatal. O que eu vou fazer? Eu vou atender primeiro esse paciente que chegou, independente. Por quê? Porque a urgência dele é maior do que o paciente que chegou com uma simples cefaleia. Entendeu?
Então, a justiça distributiva, ela precisa ser feita. E ela é muito ligada à equidade, né? Porque a gente precisa saber diferenciar, a gente precisa saber priorizar qual paciente precisa ser atendido primeiro, não deixando de atender e não deixando de tratar de forma igualitária, correto? A gente tem também a questão da autonomia do paciente, né, que a gente falou há pouco, que é a questão da liberdade responsável desse paciente, né, com a capacidade de escolha desse paciente também. Só que eu preciso pensar, esse paciente tem essa autonomia de escolher, porém como é que está a questão da saúde mental desse paciente? Ele pode realmente fazer isso? A gente tem que pensar nisso tudo. E tem o altruísmo e a solidariedade, que nada mais é que se colocar no lugar do outro. É um exercício muito importante, né? Não só enquanto profissionais, mas enquanto seres humanos que nós estamos aqui. Nós lidamos com perdas, nós lidamos com pessoas doentes, que estão realmente necessitando de um apoio. E por vezes ele só tem ali o ouvido do enfermeiro, né? Por vezes somos psicólogos também. E é muito importante a gente conseguir exercitar isso, de se colocar no lugar do outro, de prestar-se solidário ao outro. E aí, eu pergunto agora, né? Ética por quê? Ética pra quê? Por que a gente vê esse tanto falamos de caráter, falamos de ética, falamos de moral, vimos agora princípios, né, norteadores da ética, vimos várias palavras-chave aí de respeito, responsabilidade, solidariedade, altruísmo. Mas ética por quê? Ética precisa existir na vida do ser humano. Ética precisa existir em qualquer profissão e na enfermagem não poderia ser diferente. Até porque é uma profissão que lida, né, com momentos de vida e de morte, né? Isso é um assunto que a gente vai ver posteriormente, mas iremos ver assuntos bastante polêmicos, né? E iremos retirar dúvidas e acrescer dúvidas com certeza com relação a esses assuntos também. Mas continuando, ética por quê, professora? Evitar episódios prejudiciais causados de maneira impensada. Por vezes fazemos coisas sem pensar, por vezes fazemos coisas até pensadas mesmo. Mas antes disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar no meu paciente, eu tenho que pensar no meu colega de trabalho, eu tenho que pensar no familiar do meu paciente. Por quê, gente? A gente tem que entender que a partir do momento que eu entendo o meu papel na vida dessas pessoas, na vida do meu colega, na vida do familiar, na vida do cliente, é que eu vou entender quanto o cuidado de enfermagem é importante e o quanto a nossa tomada de decisão, o quanto nós influenciamos na tomada de decisão daquilo que vai ser realizado com aquele paciente. Não é à toa que nós, enfermeiros, fazemos a sistematização da assistência de enfermagem, que acredito eu que vocês já tenham tido a primeira aula com a professora Amanda, onde vocês vão conhecer métodos e técnicas e que ajudarão justamente nesse processo do cuidar e da tomada de decisão para com esse paciente. Então, a partir do momento que eu sou um profissional ético, eu me entendo e eu me encaixo no perfil de saber qual é o meu papel enquanto enfermeiro, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto colega. E aí, além disso tudo, nós iremos ver também que nós temos princípios orientadores das atividades, né, dos enfermeiros, da atividade profissional. Só que, além disso, temos aí desafios e dilemas a serem quebrados, tabus a serem quebrados, né? Então aí a gente tem a questão da excelência do exercício na profissão em geral e na relação com outros profissionais. Existem bloqueios aí, né, de alguns profissionais, independente da profissão, mas assim,
Eu sei mais do que fulano, fulano sabe mais do que eu. Não existe isso, gente. O saber ele é para ser construído. Então, se nós queremos ser pessoas éticas e termos ética na nossa profissão, nós temos que saber ouvir, saber escutar o nosso colega para que a gente consiga realmente fazer uma tomada de decisão correta com relação ao nosso paciente. Por quê? Porque isso entra num outro processo, num outro desafio, que é o respeito pelos direitos humanos na relação com os clientes. Então, se eu não me conheço, se eu não conheço meu colega, eu não tenho como ter uma boa relação nem com meu colega, nem com meu cliente. E aí entra outro processo bastante interessante e bastante assim, que ele é muito difundido. Por quê? Porque entra a nossa responsabilidade que assumimos perante a sociedade. Quando nós formamos, nós fazemos um juramento. E isso está dentro da ética profissional. Nós fazemos esse juramento perante a sociedade, então nós temos que cumprir esse juramento rigorosamente. A nossa responsabilidade com a vida do outro vai muito além daquilo que vocês imaginam, porque hoje vocês são acadêmicos, amanhã ou depois serão profissionais. E enquanto somos estudantes, nós podemos errar. A vida perdoa enquanto somos estudantes. Mas a partir do momento que eu pego meu canudo na mão, que eu vou lá, que eu tiro meu corém, que eu sou profissional, que eu assumo uma linha de frente, que eu estou à frente do paciente, eu não posso mais errar. Ah, professora, errar é humano. Na enfermagem, não. Nós não temos o direito de errar. Nós não temos esse direito de errar. Infelizmente não temos. Por quê? Estamos lidando, nós assumimos um papel. Nós, quando decidimos fazer enfermagem, ao longo do curso, né, nós temos as disciplinas para realmente saber se é isso que queremos, se é esse saber que queremos construir, se é isso que queremos para a nossa vida. Então é por isso que a disciplina de ética ela é introduzida logo no meio do curso, porque é o momento em que o estudante ele já viu, né, grande parte de um conteúdo extenso, principalmente com relação à assistência mesmo de enfermagem, viu um grande conteúdo teórico, e é aí que ele vai aprender a aplicar esse conteúdo teórico junto à ética, porque a ética ela é uma disciplina extremamente teórica, mas ela é exigida na nossa prática. Então, é uma disciplina teórica que é exigida, assim, de maneira até abusiva na nossa prática profissional, mas é de forma necessária, certo? E aí a gente entra também, né, nos deveres do enfermeiro. Lembrando que, gente, essa aula é uma aula introdutória. Então a gente vai ver muita lei. Quem pensa que enfermagem não tem lei se enganou, viu? Nossa legislação é grande, nós temos muitos direitos, muitos deveres, muitas obrigações. Então a gente vai fazer de uma forma mais dinâmica, para que vocês possam entender. Eu vou deixar essas aulas sempre gravadas para que vocês possam acessar esse conteúdo, porque como ele é muito denso, vai ser necessário realmente que vocês se dediquem muito a ele. Então a gente vem aí o dever do enfermeiro: participar na orientação da comunidade na busca de soluções para os problemas de saúde detectados. Além disso, eu tenho que ser pesquisador, eu tenho que ser orientador, eu tenho que ser solucionador dos problemas, eu tenho que detectar problemas, professora? Tenho. Por quê? Porque eu estudei para isso. A área de saúde é para isso. É para ser pesquisador, é para ser cientista, é para ser psicólogo, é para ser isso. Estou aqui para isso. Conhecer as necessidades da população e da comunidade que está inserido. Nós fazemos muito isso na atenção primária à saúde, né? Nós precisamos conhecer o perfil da nossa população, da população que iremos trabalhar. Precisamos conhecer o perfil epidemiológico dessa população. É dever da gente conhecer. Como é que eu vou criar um planejamento estratégico para aquela população? Porque o enfermeiro planeja.
A gente precisa aprender a planejar. Vocês acreditam que vocês vão ter uma disciplina, se não já tiveram, de gerenciamento, gestão em saúde, gestão em enfermagem. Ela, a depender da faculdade, ela vem com um nome diferente na grade, mas essa disciplina é o que vai ajudar. Por isso que eu digo a vocês, ética é uma disciplina que ela está ligada a todas as outras disciplinas. Então é necessário realmente essa preocupação de se aprender ética e de estar ligando a sua interdisciplinariedade, viu? Outra coisa, colaborar com outros profissionais em programas que respondam às necessidades da comunidade. Então, eu estou no hospital trabalhando, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho nutricionista, eu tenho médico, eu tenho enfermeiros, eu tenho técnico de enfermagem, eu tenho uma equipe de enfermagem, eu tenho uma equipe de saúde pronta para entender e para atender o paciente, o cliente. Então, o programa, né, a gente chama de plano, projeto terapêutico singular ou plano individual de cuidado. Tem vários nomes aí, né, que podem ser dados, vai depender da instituição, mas é basicamente a mesma coisa. Então, cada paciente eu tenho que ter um plano para atender ele, eu tenho que ter uma sistematização correta para atender ele, é meu dever fazer isso. Mas são tantos deveres, são tantas coisas que eu preciso fazer e eu vou dar conta. Se a gente se planejar, se a gente se organizar, enquanto profissional, é possível fazer tudo. Claro que se você é um enfermeiro da unidade, você também é o gestor, porque nós já saímos da faculdade com essa formação de gestão, né? Nós aprendemos a coordenar também. Então, se você é o responsável por essa unidade, você também pode delegar funções a essas pessoas. E isso tudo a gente vai ver no decorrer da disciplina. E aqui, gente, eu coloquei uma imagem, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. No momento, a professora pede ao aluno, prestem minha atenção, escreva na lousa a palavra ética. O aluno vai na lousa e observa e responde à professora: roubaram o giz, professora. Agora eu quero que vocês, a partir dessa imagem, vão lá no nosso fórum, inclusive vou deixar essa imagem lá também, e digam, a partir da aula que vocês tiveram hoje, e a partir dessa imagem, o que vocês conseguiram absorver a partir dessa aula e o que vocês conseguem correlacionar com essa imagem com o que a gente viu hoje, certo? Eu vou estar no chat, tá bom? E vou estar online também para tirar qualquer dúvida. O fórum vou deixar aberto para vocês. E a gente pode fazer também videoconferências, vai depender da necessidade de cada aluno e de vocês, correto? Bom, a aula de hoje é essa, uma aula bem introdutória. Espero que vocês tenham conseguido entender basicamente o que é que essa disciplina vai trazer a vocês e o quanto ela é importante para a nossa formação curricular, para a nossa formação acadêmica e profissional, certo? Na nossa próxima aula a gente já vai entrar em outras discussões, né, de entidades, de classe. Vocês vão conhecer um pouco aí do Corém, do COFEM, como surgiram, vão conhecer já algumas leis também. Eu vou deixar alguns materiais disponíveis para vocês e até a próxima aula. Um grande beijo, tchau, tchau!